Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vamos fazer uma revisãozinha rapidinha sobre petróleo, tá? O petróleo, ele tá, digamos assim, na nossa parte 6 dessa aula da Química 1, tá? Infinita Química 1, né? De Química Orgânica, que envolve o início da química com hidrocarbonetos. Bom, então, primeira coisa que seria legal a gente saber sobre o petróleo é que ele é fonte de hidrocarbonetos, né? Por isso que ele está sendo ensinado agora. E como fonte de hidrocarbonetos, perguntarem quais hidrocarbonetos, porque são muitos hidrocarbonetos, né? Dá para ter uma ideia pelas aulas que você teve até agora. São os hidrocarbonetos saturados, são aqueles que não têm ligação dupla nem tripla. São os alifáticos, quer dizer que não tem muito aromáticos, né? Benzeno, naftaleno dentro do petróleo e de cadeia normal e homogênea. Então, se você não sacou ainda, né? O petróleo é principalmente fonte de alcanos e ciclanos. E esses alcanos e ciclanos vão fazer a maior parte, a maior porcentagem do petróleo. Só que a gente não tem uma porcentagem definida, porque o petróleo ele não é igual a nenhum lugar do mundo. Por exemplo, se eu pegar o petróleo de certa região, ele é diferente de outra região, né? Eu posso colocar uns exemplos para vocês aqui. Se a gente pegar o petróleo da América, ele é quase 100% alcanos. Se eu pegar o petróleo, por exemplo, do Cáucaso, da Rússia, né? Ele vai de 80 a 100% de ciclanos e não mais alcanos. Aqui está a região do Cáucaso, tá? Que é uma região até bem conturbada também por causa disso, né? Vários conflitos. E também tem a região da Indonésia, a maior ilha da Indonésia, né? Que é Bornéu. Ela tem bastante porcentagem de aromático, porque geralmente o petróleo não tem aromáticos. 30% de aromáticos é bastante para o petróleo, tá? O Bornéu é essa ilha, região destacada aqui. É a Indonésia, até ela fica no final da Ásia ali, né? Logo embaixo aqui a gente tem a Austrália. Tudo bem? Bom, então, o que é legal saber? Que o petróleo, ele recebe esse nome de petro, né? Porque é pedra. A maior parte do petróleo é pedra. Então, a gente encontra o óleo nesses buracos aqui, tá? Nessa pedra porosa. Isso aqui geralmente é uma pedra sedimentar, onde foi acumulando o petróleo aqui com o passar dos anos. E quando a gente faz um buraco nessa pedra, tá? Para escavar aqui, tá? E retirar o petróleo, a comunicação entre os poros é limitada. Então, você pode vender os lotes de exploração, né? Que você deve ter ouvido falar disso. Ah, esse lote aqui vai pertencer à empresa tal. Então, não é uma região de líquido, tá, gente? Não existe uma bolsa líquida aqui, né? Isso aqui é uma pedra. Então, a empresa tal, devido à comunicação dos poros, né, ela consegue retirar uma certa quantidade de petróleo que tem aqui. Se ela quiser retirar mais, ela tem que fazer outra, né, escavação, botar outra sonda que vai conseguir, devido às comunicações dos poros, retirar mais uma parte de petróleo. Ela não consegue retirar o petróleo daqui, por exemplo, né? Ela tem que botar uma sonda aqui, mas aí já pertence a uma outra empresa, por isso que são vendidos lotes de petróleo, né? No fundo do mar, geralmente, né? Ou no fundo da terra, mas no Brasil é fundo do mar. Então, quando a gente pegar esse petróleo que está aqui em cima, ele é o pós-sal, né? Ele foi depositado aqui depois dessa camada de sal que você está vendo, que é uma camada de sal bem grande, tá? Essas fotos aqui são fotos que estão no site da Petrobras, tá? Então são fotos oficiais. A gente tem praticamente às vezes 1 quilômetro ou 2 quilômetros aqui de sal. É o sal de cozinha, tá? Em NaCl. Só que, cara, não imagina que isso aqui é um pozinho fácil de furar. É uma pedra muito difícil de furar, cara, porque esse sal aqui é uma rocha metamórfica aqui, então é muito difícil, tá? De colocar sonda aqui. Então, o que é legal saber? Que aqui embaixo tem um pré-sal. Olha só a comparação das jazidas de pós-sal, né? Com a jazida de pré-sal. Que é esse pré é chamado de pré-sal porque ele foi depositado, né? Num período antes do sal, né? Tipo pré-história, antes da história, né? Então, pré-sal antes do sal. E isso aqui não são bolsas de óleo líquido, né? Isso aqui a gente tem pedras, a gente faz a escavação,
suga o petróleo em uma determinada região, né, que é permitido fazer isso. Para sugar esse petróleo aqui, você tem que botar uma outra sonda para fazer essa extração do petróleo, beleza? Bom, o que é legal saber ainda sobre o petróleo, que o principal processo atrelado a ele é a destilação fracionada. Na destilação fracionada existem torres específicas que vão separar as frações do petróleo, por exemplo, do gás, que vai sair o gás de cozinha, né? Eu vou chamar assim, tá? O que eu gostaria que tu decorasse é isso aqui, que é o GGQOO. 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 O que é isso, tá? A primeira fração que vai sair é o GLP, que é o gás, tá? Não é metano, é principalmente propano e butano, que a gente chama de gás de cozinha, o botijão de gás. Depois vai sair a gasolina. A gasolina, sua maior parte é heptano e octano. Vamos botar aqui, sempre vai ter 7 e 8 carbonos, tá? Principalmente o isoctano. Então, eu vou deixar esse caras aqui, enquanto o propano e o butano, né? Sabe que o propano é 3 e o butano é 4 carbonos. Depois, o que é a querosene, né? Você pode acompanhar por aqui também, então GLP, gasolina, querosene. Depois tem o óleo combustível, se te perguntarem que óleo esse é o óleo diesel, tá? O diesel é o sobrenome do cara que inventou o motor a combustão, né? Para queimar óleo diesel. A querosene, só destacando que foi a primeira fração do petróleo, tá? A ser utilizada, ela foi muito importante porque conforme a gente foi utilizando querosene, a gente deixou de usar o óleo de baleia, que antigamente a gente usava óleo de baleia para fazer, por exemplo, iluminação pública, casinhas, né? E a gente matava algumas baleias para fazer isso, né? Ali em Floripa, por exemplo, tem inclusive a Praia da Armação, onde a gente armava as armadilhas, né, para matar as baleias. E na Praia do Matadeiro a gente matava as baleias e pegava o óleo, né? Tem até igrejinhas ali feitas com esse óleo. Então a gente parou de usar o óleo de baleia para usar querosene. Então o petróleo foi muito importante para salvar a vida das baleias, sim. Só que depois descobriu que como ele é um combustível fóssil, né, ele acaba aumentando a quantidade de CO2 na atmosfera e acaba prejudicando, por exemplo, as baleias, né? Então a gente tem que agora tentar uma alternativa pro petróleo, combinado? E a última fração aqui que você que tu decorasse, tá? Além do óleo combustível, que é o óleo diesel, é o óleo lubrificante, tá? Que é muito importante, por exemplo, usar em qualquer tipo de turbina, né? Por exemplo, a termoelétrica ou a hidrelétrica, elas são baseadas em girar uma turbina para gerar energia elétrica. Então a gente precisa que essas turbinas girem, né? E eu preciso desse óleo lubrificante, combinado? Então a última fração aqui é o óleo lubrificante. E o que sobra geralmente vai ser usado como parafina, asfalto, resíduos em geral. Pode aparecer a expressão piche também, tá? Então tem vários sinônimos, tá? Mas as 5 principais que eu gostaria que tu decorar são essas 5 aqui, GGQOO. Beleza? Bom, eu vou te mostrar agora um gráfico para aqueles que querem saber ou tentar decorar, tá? As temperaturas, cara, não faça isso. Tipo, vou decorar que a temperatura da querosene é 120 graus Celsius, tá? E eu vou decorar que é de 10 a 16 carbonos. Cara, isso é inútil, porque isso varia de refinaria para refinaria, tá? Então, não vai ser de 16 a 10, porque pode mudar e nem essa temperatura é oficial. Mas uma coisa assim, tá? Por exemplo, eu sei que sempre vai sair GLP, gasolina, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante. Isso sempre, tá? Se tu quiser botar depois, combustíveis aqui para indústria ou botar aqui entre GLP e gasolina nafta, pode pôr, mas até isso muda, tá? Então, o que eu gostaria que tu decorasse é isso aqui, tá? GGQ, ó, eu vou pegar aqui um outro gráfico de outra refinaria que ele vai te mostrar também, tá? Ó, GLP, gasolina, querosene, óleo diesel e óleo lubrificante, tá? Por exemplo, a gente chamou lá no outro gráfico, né? Foi chamado de nafta, a fração de GLP a gasolina. Nesse aqui você pode ver
que eles deram um outro nome, que é éter de petróleo. Outra, tá? A composição da nossa querosene aqui, né, vai ser de 10 a 16. A composição da nossa querosene aqui, por exemplo, ele vai de 12 a 15, tudo bem? Então, você vai decorar isso, vai decorar a temperatura? Não. Só tem que saber que essa aqui é a ordem de saída deles, tá? Em termos, aumenta a temperatura, aumenta o número de carbonos. Acho que eu vou escrever isso, né? E, consequentemente, né, aumenta a temperatura de ebulição, né? Isso aqui está extremamente associado, porque se aumentar a temperatura de ebulição, né, aumenta o número de carbonos. Na verdade, esse aqui, né, vai ser a causa disso aqui, porque se aumentar o número de carbonos, aumenta as ligações entre as moléculas, são ligações intermoleculares. E se aumentar ali o número de ligações intermoleculares, né, é mais difícil separar uma da outra, por isso que o ponto de ebulição aumenta também. Beleza? Bom, vamos ver essa questão do Enem que vai falar exatamente isso, ó. Para ter uma ideia aqui, o Enem pegou uma faixa, acho que é mais sensato, né? Fada, né? Sensato, tá aqui, ó, que vai de 170 a 290 para obter a querosene, e ele falou aqui numa quantidade que não tinha falado lá ainda, né? Que foi de 11 a 16. Uhum. Então, não se preocupe com isso, tá? Porque muda. Só estou dando um exemplo que a gente comentou antes, né? Comparando com a querosene de antes. Só que ele quer focar na fração 4, né? Que vai dizer que ela vai sair em temperaturas mais elevadas. Por quê? Porque, cara, toda vez que a gente aumenta, ó, agora eu vou sair da questão, só vou te mostrar aqui. Toda vez que a gente aumentar o número de carbonos, repare que estou aumentando o número de carbonos, eu estou aumentando também o ponto de ebulição. Ó, tá aumentando, aumentando, aumentando. Se eu for lá para os 12 carbonos, o ponto de ebulição do cara já é muito maior, né? Se eu pegar o octadecano, que é 18 carbonos, pô, 308. Então, conforme aumenta a cadeia carbônica, né, aumenta as ligações intermoleculares e aumenta o ponto de ebulição. A gente pode até fazer um gráfico bonitinho, tá, que mostra isso. Só repara que se ele for ramificado, né, tipo um isoalcano, que ele tem as galocinhas, né? Não sei se consegue ver uma galocha aqui, né, gente? Está aqui, uma galochinha. Horrível a galochinha. Ele vai ter um ponto de ebulição respectivamente um pouquinho menor que o que não é ramificado, tá? Mas aí já é outra questão. Bom, então como a gente conseguiu entender, né, que aumenta o número de carbonos, aumenta a temperatura de ebulição, na saída aqui dos hidrocarbonetos, né, do petróleo. Por que isso ocorre, então? Só tinha que botar que tinha ligações intermoleculares em maior número, tá? Maior quantidade de ligações intermoleculares. Mas como a gente não tem essa resposta, vamos ficar com essa aqui, né? Que elas ficaram mais intensas. Beleza? Bom, sabendo isso, agora vamos para algumas coisas que são feitas para produzir, por exemplo, a gasolina, tá? Porque a gasolina, o melhor rendimento dela vai ser com cadeias ramificadas, cíclicas. Então eu preciso fazer isso. Eu pego no petróleo, que é alcanos e ciclanos, né? E faço uma operação chamada de isomerização ou reforming, que vai acabar gerando um isômero, tá? Porque eles têm a mesma forma molecular, só são moléculas diferentes. Então por isso que a gente chama de isomerização. E reforme quando reforma a cadeia. Transforma a cadeia normal em ramificada. Essa aqui eu gostaria que tu botasse um asterisco, tá? Uma estrelinha, porque eu acho que vai ser a questão do Enem desse ano, tá? Devido ao número de questões que o Enem fica brincando, né? Ele já botou tudo sobre petróleo, falta botar essa aqui, para produção de gasolina, que é mega importante. Mas eu vou dar outras, tá? Aromatização é quando a gente formar um composto aromático, por exemplo, benzeno. Alquilação é quando você botar um alcano junto numa outra molécula que não é um alcano. Então tem uma alquilação. Mas só que se for dois caras iguais, tá? Por exemplo, esse aqui é idêntico a esse. Aí eu formei um dímero, né? Chamo de dimerização. Dimerização.
Beleza? Ó, além disso, tem o cracking, que vem do verbo do inglês, né, que é to crack, que significa quebrar. Então, eu aplico aqui uma pressão, uma temperatura e catalisadores específicos, tá? E quebro no cara que eu quiser. Por exemplo, eu quero o etileno para usar para amadurecer frutas. Beleza? Então, eu tenho que fazer o cracking com temperatura, pressão e catalisador específico para obter esse cara aqui. Beleza? Bom, sabendo isso, né, eu vou dar uma atenção especial para o cracking, porque a gente não controla, se for nessa temperatura aqui, a gente não controla quantas frações vão ser produzidas, tá? Digamos que o butano, meu petróleo, veio em excesso de butano, a gente nem está utilizando muito butano. Então eu vou botar uma certa temperatura e ele vai quebrar em várias frações, tá? Geralmente não consegue controlar muito não. Mas eu vou criar, por exemplo, buteno. Só está em inglês aqui, tá? Mas é buteno. O que aconteceu? Tem que fechar o somatório, tá? Se aqui for C4H10, aqui fica C4H8, tem que ter 2 hidrogênios. Então eu consigo, por exemplo, produzir hidrogênio porque eu preciso, tá? Ou, por exemplo, se aqui foi criado etano, né? Aqui tem que ser criado eteno. Por quê? Porque tem que fechar, tá? Tipo, tem que fechar 4 carbonos, tem que fechar 10 hidrogênios, que é isso aqui. Não importa qual cracking for, sempre tem que fechar o somatório, tá? Tipo, 6 e 14, né? Então, aqui tem que ter 6 carbonos, aqui tem que ter 14 hidrogênios. Então, tem uma ideia que sempre vai ser formada aqui um cara com ligação dupla ou tripla, né? Para poder fechar esse cara aqui que é um alcano. Beleza? Essa foi a questão do Enem do ano passado, quer dizer, do ano retrasado, né? 2018. Que perguntava assim, olha, cara, quando a gente quiser aumentar a quantidade de frações comercializáveis, né? Otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o craqueamento. Que o craqueamento ele está portuguesado, tá? Então a gente aprendeu com o nome em inglês, mas acho que é uma tradução fácil de fazer, né? Então cracking vem de quebrar, né? Então o que é o craqueamento? O que ocorre nesse processo? A transformações do petróleo em moléculas menores? Sim, cara, é exatamente isso, perfeito, tá? Reação de oxirredução não tem, solubilização em diferentes solventes não tem, né? Decantação de moléculas também não ocorre, nada disso. Separação dos diferentes componentes do petróleo à temperatura de ebulição. Essa aqui é a destilação fracionada, principal processo de separação do petróleo que a gente viu antes, né? Mas não tem nada a ver com o cracking, né? Que é a quebra. Show? Então, última informação, só a gasolina, tá? Tu já deve ter visto esse cara aqui algumas vezes, tá? Ele é o principal componente da gasolina. A gente pode até dar um nomezinho bonitinho dele, tá? Ele vai ser 2,2,4 trimetilpentano, também conhecido como isoctano. E esse cara aqui ele vai ser, além do principal componente da gasolina, que aumenta o nível de octanagem, ele vai ser obtido a partir da isomerização ou reforming, que é sinceramente a questão que vai cair esse ano no Enem, né, cara? Então, você já está preparado para matar uma questão, beleza? Gente, bons estudos aí, tá? Eu vou deixar alguns links interessantes para vocês aí. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Forte abraço aí. Até mais, tá? Tchau, tchau.